Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos na Palavra de Deus. Hoje nós estamos iniciando um novo livro, que é o livro de Eclesiastes. E nós vamos aí passar alguns meses aprendendo este livro tão importante da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Eclesiastes capítulo 1, versículo de 1 a 3, que é a introdução desse livro de Eclesiastes. E a mensagem de hoje, a palavra de hoje, o tema de hoje é Mensagens do livro de Eclesiastes. Eu gostaria também de te pedir, se você ainda não se inscreveu no canal da Igreja Batista da Trindade, que você possa fazer essa inscrição. Também compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outros também sejam edificados pela palavra de Deus. Vamos fazer a leitura do livro do capítulo 1, versículo de 1 até o versículo 3. Diz assim: Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Amém. O autor, Salomão, ele começa falando vaidade de vaidades. E o rei Salomão lamenta, tudo é vaidade. Salomão gostava do termo vaidade, pois usou esse termo 35 vezes ao falar da vida debaixo do sol no livro de Eclesiastes. A palavra vaidade significa vazio, significa futilidade, significa vapor, ou seja, aquilo que desaparece rapidamente e não deixa coisa alguma para trás. Do ponto de vista humano, a vida de fato parece fútil. É fácil nos deixarmos levar pelo pessimismo. Certo poeta americano comparou a vida a uma cebola, que você descasca uma camada de cada vez e no fim nos faz chorar. Outro disse que os homens quase todos andam em círculos, aqui e ali, comendo, bebendo, falando, amando, odiando, juntando e desperdiçando. Primeiro são exaltados e depois ao pó são atirados. Que alívio colocar de lado essas ideias pessimistas e ouvir Cristo dizer na sua palavra: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. O nosso viver não é vão, se estiver de acordo com a vontade de Deus. É isso que Salomão ensina neste livro com frequência. Por isso, nesses primeiros versículos do livro de Eclesiastes, eu gostaria de pensar com vocês sobre alguns princípios estabelecidos por Salomão a respeito da vida, para aqueles que não têm fé em Jesus Cristo e para aqueles que creem em Jesus Cristo e confiam nele. São algumas mensagens do livro de Eclesiastes. A primeira mensagem de Salomão é para os que não têm fé. A sociedade de Salomão, 1 milênio antes do nascimento de Cristo, não era tão diferente do mundo atual, do nosso mundo, mesmo não sendo tão tecnológica. Salomão viu pobres injustiçados, e ele vai falar isso no capítulo 4, versículo de 1 a 3. Salomão viu políticos corruptos, e ele vai falar isso no capítulo 5, versículo 8. Salomão viu líderes incompetentes, capítulo 10, versículos 6 e 7. Ele viu pessoas culpadas que permaneceram impunes e livres para cometer outros crimes, capítulo 8, versículo 11. Ele viu materialismo, capítulo 5, versículo 10. Ele viu pessoas que tinham saudades dos bons tempos, dos tempos de outrora, dos tempos passados, capítulo 7, versículo 10. Tudo isso é bem atual.
O livro de Eclesiastes hoje insta aqueles que não creem em Jesus a depositar fé nele. Por mais riqueza, instrução ou prestígio social que uma pessoa tenha, a vida sem Deus é uma vida fútil. E Salomão vai falar, essa vida é vaidade de vaidades. E ele percebeu isso por experiência própria. Se você espera encontrar satisfação e realização pessoal nessas coisas, está apenas correndo atrás de vento. Jesus perguntou em Marcos, capítulo de número 8, versículo 36, que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa é a primeira mensagem do livro de Eclesiastes. É para aqueles que não têm fé. Mas o livro de Eclesiastes traz uma segunda mensagem. E a segunda mensagem de Salomão é para os que têm fé, mas não estão vivendo para o Senhor. Para aqueles que creem em Jesus e receberam o dom da vida eterna, Salomão pergunta: vocês estão vivendo para o Senhor ou para as coisas deste mundo? É importante nós lembrarmos que Salomão conhecia Deus, foi grandemente abençoado por Deus com sabedoria, com riqueza, com poder, mas ainda deixou o Senhor e seguiu seus próprios caminhos. Não é de se admirar que o rei se enchesse de pessimismo ao observar a vida. Faltou a perspectiva de Deus, porque não estava vivendo para os propósitos de Deus. Muitos cristãos seguem o péssimo exemplo de Salomão e passam a viver em função das coisas deste mundo. Isso não é novo. Paulo escreve sobre um de seus companheiros de ministério chamado Demas. E ele vai falar lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Quando passamos a viver para o mundo, não para a vontade de Deus, começamos a ver as coisas do ponto de vista errado, da perspectiva debaixo do sol, como Salomão, e não acima do sol. Essa visão errada logo leva à adoção de valores errados e deixamos de viver em função daquilo que é eterno. O resultado é decepção, derrota, e o único remédio é arrependimento e confissão de pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai falar isso. Essa é a segunda mensagem do livro de Eclesiastes, para os que têm fé, mas não estão vivendo para o Senhor. E a terceira mensagem de Salomão é para o cristão fiel que deseja servir ao Senhor. Salomão diz para não enterrarmos a nossa cabeça na areia e fazer de conta que os problemas desta vida não existem. Isso é ilusão. Devemos encarar a vida com honestidade, mas fazê-lo do ponto de vista de Deus. As filosofias humanas só causam decepção. Precisamos usar a sabedoria que Deus nos deu, mas não esperar, com isso, a solução para todos os nossos problemas ou a resposta para todas as nossas perguntas. O mais importante, meus irmãos e minhas irmãs, é obedecer à vontade de Deus e desfrutar aquilo que Ele nos dá. Essa é a terceira mensagem do livro de Eclesiastes. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a obter sabedoria no estudo deste livro, para que você possa crescer espiritualmente, crescer como pessoa, crescer como ser humano, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa aprender
muito da palavra de Deus durante esses tempos em que nós vamos passar estudando o livro de Eclesiastes. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado pela tua palavra. Nos dê sabedoria para que possamos aprender, ó Deus, esse livro que é tão importante para os cristãos. Pois é em nome de Jesus que nós agradecemos e nós oramos. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.